Deus é um Deus que se importa com o que é importante pra você. Eu decidi vir compartilhar um testemunho e eu achei que essa seria a frase pra começar a contar pra vocês. Bom, no início do ano passado, eu comecei a estar mais firme com Deus, querer buscar mais o Senhor. Eu já tava nesse processo há um tempinho. Foi no início do ano passado? Acho que foi. Bom, acho que foi antes um pouco. Foi no final do ano. Foi acho que no final de 2021. Ih, me embolei, mas. Segue aqui. Então o que eu fiz? Tinha 2 bíblias aqui em casa que estavam caindo aos pedaços e eu reformei. Uma delas é essa aqui. Vocês podem ver, ó. Esse papel aqui né, é um outro papel, mas isso aqui é uma página da Bíblia que soltou. Vocês veem que ela tá velha. Bem velhinha. Bem usada. Era uma Bíblia que era da minha mãe. E ela me deu essa Bíblia. E é uma Bíblia que vem me acompanhando desde os 5, 6 anos de idade. Ela tava acabada, destruída. O que eu fiz? Reformei a capa dela. Passei um TNT. Que TNT, gente? EVA. Passei um EVA na capa dela, reformei, fiz tudo que eu podia, tá vendo? Só que chegou um ponto em que ela... Tá vendo? Ela tá bem amarelhadinha. Ela tava muito ruinzinha. Eu usava ela mais pra igreja. Outra Bíblia que eu reformei que tava bem acabadinha era essa aqui, que eu... Ui, a luz estourou. Eu tirei a capa anterior dela e pintei essa aqui, coloquei, ajeitei. Mas também ela tá bem velhinha. Você vê que ela tá bem usada. Foi um ano, assim, de muito devocional, muita coisa. Essa parte aqui, ó, que tá sem etiqueta, porque eu já fiz em outra Bíblia, mas... Aqui. Então, o que aconteceu? Eu pedi pra Deus uma vez, falei, ai, pai, queria tanto uma Bíblia de mulher. Uma Bíblia feminina, uma Bíblia bonita. E eu pedi muito, muito ao Senhor. Falei, ai, pai, queria muito essa Bíblia. Queria muito poder comprar uma Bíblia bonita. E Deus me presenteou com uma Bíblia. Ele tocou o coração de uma pessoa muito querida que me presenteou com essa bonitinha aqui. E, sabe, o tempo foi passando. E Deus foi me presenteando com outras coisas. Ele me presenteou com um vestido do jeito que eu queria, porque eu via as meninas cristãs usando aqueles vestidos rodados e bonitos. E eu não me sentia bem com as minhas roupas mais. E não tinha como comprar roupas novas, então tava complicado. As roupas modestas que eu achava eram muito caras. E eu fiquei bem triste, assim. Falei, pai. E ele me presenteou com o vestido. E eu tava já muito feliz, muito feliz. Falei, caraca, Deus ouviu os meus pedidos mais simples. Deus, esse ano, Deus tem me mostrado que Ele é um Deus que o cuida. Ele é um Deus que zela. Ele é pai. Ele tem me mostrado a sua capacidade de ser pai. E esse vídeo também é um pouco pra me lembrar futuramente, pra quando eu estiver assim, eu voltar e ver. E recentemente aconteceu uma coisa que me marcou muito. Eu tenho esse perfume, que eu gosto muito. E vocês podem ver que ele tá no finalzinho. Olha aqui. Ele tá muito no final. E eu gosto muito desse perfume. E eu falei, ai, eu não tenho dinheiro pra comprar um novo. Porque, vocês sabem, perfume, o cheiro dele é muito bom. Perfume hoje em dia tá uma coisa bem cara. Falei, eu não tenho dinheiro pra comprar um perfume novo. Eu vou usar esse perfume. Ele vai acabar. E
seja o que Deus quiser. Vou ver o que eu faço. Eu já tava pensando, deixa. Eu compro um leite rosas, um senador, sabe? Aqueles desodorantezinhos que são cheirosos. Falei, vai ser isso. E aí eu fui vivendo minha vida tranquilinha, meio tristezinha por causa do... meio triste de lado. Falei, tá tudo bem, é só um perfume. Vambora. E aí uma pessoa que não tem costume muito assim de me presentear, uma pessoa que eu não esperava, veio e me deu um perfume. Novinho, inteirinho na caixa, tá ali em cima. Tá aqui no minha estante. E cheiroso, gostoso. E eu ainda tive a oportunidade de escolher. Ela me trouxe 2 fragrâncias e falou assim, qual você quer? Eu escolhi. E eu olhei pra aquilo e falei... E eu lembrei da pregação de uma pastora que tá muito famosa no TikTok e tudo mais, que é a Sandra. Ela é muito conhecida por ser careca. Ser carequinha. E a Sandra, uma vez, em uma das pregações dela, ela falou que Deus era como um marido pra ela. Em que sentido? Você fala, marido? Como assim? De cuidado. E aí ela relatou que houve uma época da vida dela em que ela não tinha dinheiro pra comprar sabonete, não tinha dinheiro pra comprar hidratante, então ela tomava banho com sabão em pó. Isso ela relata na pregação dela. Vou ver se eu acho o link dessa pregação e boto na descrição. Ela tomava banho com sabão em pó. E pra hidratar a pele, ela usava óleo de cozinha. Não estou me comparando, eu não cheguei a este ponto. Isso que eu quero que vocês entendam. Eu não precisei chegar a este ponto. O que eu quero dizer é que quando eu vi aquela moça relatando que hoje ela ganha, aonde quer que ela vá, presentiam ela com sabonetes dos melhores tipos, dos mais cheirosos, daquelas caixas de sabonete, sabe? Onde quer que ela vá, ela é presenteada com hidratante, com perfume, com roupa, com bijuteria, com joias. Aonde quer que ela vá, ela é presenteada dessa forma. E ela relatou na pregação dela que Deus tem cuidado dela nesse sentido. Nesse sentido mais simples, mas que para as mulheres é tão importante. E eu olhei e eu falei, caraca. Eu lembrei dessa pregação. Na hora que eu recebi esse presente, eu lembrei dessa pregação. Eu falei, nossa. E eu acho que o que mais me impactou nesse perfume, porque a Bíblia, eu amei, eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, Deus me ouviu. E tocou uma pessoa pra me presentear com essa Bíblia. O vestido, mesma coisa. Tudo isso, eu falei, nossa, Deus me ouviu. Mas eram coisas simples, que no meu coração eu pedia a Deus. No meu coração, nas minhas orações, eu até pedia a Deus. Mas que eu senti que era banal. Então eu não, sabe, não ficava muito em cima daquilo. Eu falava, ai, Senhor, toma, mas fica quieta. Mas eu cheguei a pedir. Agora... tive que fazer uma pausa porque chegou, gente. Agora, o perfume... o perfume eu não pedi. O perfume eu nem pensei em pedir. O perfume que eu dizia, vai acabar... tá difícil de gravar, mas vambora, de novo. O perfume que estava pra acabar ainda não acabou. Antes de acabar. Entendeu? Entendeu isso? Ai, perdi a linha de raciocínio agora. Tudo bem, vamos voltar aqui. Deus me deu esse presente antes de eu pedir. É difícil. E antes de acabar. Tá vendo? É isso que eu quero dizer. Tem um pouquinho. Um pouquinho.
É o suficiente pra usar uma vez. Eu não precisei pedir. Mas ele é tão cuidadoso que ele não me deixou ficar sem. É isso, sabe? E eu lembrei da pregação da Sandra. Nessa pregação ela conta sobre o relato de vida dela, sobre toda a vida dela. E vou te dizer, meus problemas não chegam nem perto. Não chegam. Não estou me comparando, não estou me pondo ali, porque a vida dela fica completamente diferente da minha. Mas eu quero dizer é que o relato dela me impactou. O relato dela me fez ter atenção ao cuidado do Senhor comigo. Então, às vezes, o testemunhar é nesse sentido. O testemunho dela me fez ser mais sensível ao que Deus está fazendo na minha vida. E esse está sendo um ano em que Deus está falando. Calma, porque quem vai fazer sou eu. E Ele tá fazendo. Ele tá suprindo. Desde as coisas mais extraordinárias e enormes até as menores. Desde um exame de R$ 1.200 que ele me deu a condição de quitar, de pagar, de poder pagar esse exame, até um perfume do mais simples. Não do mais simples, tipo, é um perfume baratinho. Não. Mas o que eu quero dizer é que um dos itens que a gente acredita como mais supérfluos. Ele nem sequer... Não foi assim, de me dar a condição de pagar. Ele me deu. Através de uma pessoa. Ele me deu esse item. Ele me deu esse perfume. E na minha cabeça seria muito mais esperado que ele iria me dar condições de comprar o perfume e iria suprir o exame, porque o exame era muito mais caro. Eu ficava, gente, não tem nada a ver com as minhas posses. Eu nunca vou conseguir isso. E esse momento, isso dele me proporcionar a possibilidade de pagar o exame e o nem precisar pedir do perfume, me mostra que ele é grandioso. Porque seria muito enorme ele me dar o exame. Mas, cara, foi assim, surreal ele me possibilitar pagar o exame. Entende? Porque não tinha nada a ver com as minhas posses. Não tinha, não era algo plausível pra mim. Não era algo que eu imaginava, sabe? E ainda mais no tempo que ocorreu, no tempo em que aconteceu. E apesar de eu ter parcelado esse exame, toda vez que chega perto pra pagar, ele fala, toma, tá aqui, ó, pronto, vai lá e paga. Sabe? E eu tenho visto que Deus, ele se preocupa com a gente. Ele se preocupa com o que é importante pra gente. Ele se preocupa com os nossos detalhes. Mas principalmente ele se preocupa como e o que vai nos tocar. Como as coisas vão nos afetar. Porque às vezes pra outra pessoa ele agiria diferente. E é isso que eu quero dizer. Ele age diferente.
porque nós somos diferentes. Mas mesmo assim, Ele é um Deus que está presente nos detalhes e que cuida dos mais singelos detalhes. Recentemente eu fui para uma oração no monte, fui pro monte orar pelo Ministério Infantil da minha igreja. E lá nesse monte, uma moça que conhece pouco ou praticamente nada da minha vida, acho que ela sabe meu nome e algumas informações sobre mim, assim, profetizou na minha vida. E é uma profecia que eu ainda não quero abrir, porque eu quero conversar com Deus, eu quero estar com Deus, eu quero ter intimidade com Cristo, né, em cima dessa profecia. E ela profetizou na minha vida. E esse ano tá sendo um ano em que foi profetizado e que eu não prestei atenção. Que é um ano em que Deus está mostrando: eu cuido de você. Eu te escuto. Eu te vejo. Eu te vejo quando você tá bem. Eu te vejo quando você tá lá na frente. Eu te vejo quando você tá na frente da classe. Eu te vejo quando você tá dando aula. Mas eu também te vejo quando você tá lá no chão. Eu também te vejo quando você não tá entendendo nada. Quando você tá tendo as suas piores crises. Eu te vejo com os detalhes que te fazem a diferença. Eu vejo cada pedacinho de você. Eu vejo tudo que é importante pra você. Eu fiz uma pausa pra procurar um versículo, mas eu não consegui achar. Não consegui achar. Eu sei, eu tenho um versículo de cabeça, mas eu não tenho a referência. E eu queria concluir esse vídeo. Vou botar a referência aqui embaixo, o versículo completo. Com aquele versículo que fala: observe as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não estocam, elas têm alimento. Observe as ervas do campo, que logo secarão, e nem mesmo o mais sábio se vestiu tão belamente quanto elas. Deus cuida. Se Deus faz pelas ervas do campo, pelos pássaros do céu, quem dirá por nós, que fomos criados pelas suas próprias mãos à imagem e semelhança do Criador? Um Cristo que faz, um Cristo que era, um Cristo que é, um Cristo que há de ser. Um Deus único, poderoso e onipotente, que olha pra gente tão pequenininho e fala: eu me importo. Ele não precisa provar nada. Ele não tem obrigação de provar nada. Mas mesmo assim, ele